Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Estamos conectados com a palavra. No Anoitecendo com a Palavra, que acontece em outra plataforma, nós estamos lendo as cartas de Paulo aos Coríntios, à igreja em Corinto. E o capítulo correspondente para hoje, que eu quero adiantar aqui para a leitura, é o capítulo 6 da primeira carta. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, é o texto que nós queremos ler hoje, onde Paulo apresenta uma questão bastante interessante e que certamente tem a nos falar nos dias de hoje. Você que é crente, então você deve prestar atenção como você deve agir se você tem alguma questão, alguma causa contra alguém. Veja o que diz o texto. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos irmãos? Ele chama aqui aos santos, uma designação àqueles que, por meio da fé em Jesus, se tornavam parte da igreja. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relacionadas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. Isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é com ela um corpo só? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse é o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto. Igreja que enfrentava sérios problemas, muitas dificuldades, a quem Paulo então dirige essa carta. E como ela está?
na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nós naturalmente temos a ver com esse texto nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos torne capazes de observar a sua palavra. Nesse momento eu quero convidá-lo a... Temos uma palavra de oração. Se você puder parar o que está fazendo e vir comigo em oração, será muito bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado, porque no passado tu usaste o apóstolo Paulo, não somente para visitar regiões, para instalar ali grupos e igrejas, mas também pelas cartas que ele escreveu. O que ele falou ao vivo nós não sabemos, mas o que ele escreveu está à nossa disposição. E nós temos isso como nossa orientação para os dias de hoje. Muito obrigado por esse trecho que nós acabamos de ler, esse capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios que ele escreveu. Lá na metade do primeiro século, um pouco além dos anos 50 do primeiro século, mas que até hoje, em 2021, está à nossa disposição para a nossa orientação. Ajude-nos, ó Deus, a termos consciência disso e coragem para praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.